Este é o relato de um jovem criado em uma fazenda, que desde cedo mostrou um talento especial para desmontar e montar relógios de bolso, fazendo-os funcionar perfeitamente. No entanto, aos 12 anos, ele ficou órfão e precisou se virar sozinho. Apesar de poucos anos de estudo e aos 16 anos, ele deixou sua vida de fazendeiro e partiu para Detroit trabalhar como operário em uma fábrica de navios. Então, como esse jovem infeliz conseguiu construir o maior império automotivo do mundo, registrar mais de 161 patentes e revolucionar o mundo para sempre? Descubra como ele se tornou o homem mais influente do século XX. O homem que trouxe o automóvel e a produção em massa para os Estados Unidos nasceu em 30 de julho de 1863, durante a Guerra Civil. William e Harry Ford, os donos de uma das melhores fazendas de Michigan, receberam seu primeiro filho sobrevivente, um garoto chamado Rove. Ele não gostava da vida dura na fazenda em que nasceu, mas pelo menos a escola de uma sala oferecia refúgio das longas horas de trabalho entediantes. Ele era curioso por natureza e era um mecânico natural. A primeira vez que ele pôde aperfeiçoar essa habilidade foi quando ganhou um relógio no seu aniversário de 13 anos. Como muitos garotos que querem entender o funcionamento das máquinas, ele desmontou o relógio, mas diferentemente da maioria dos garotos, ele conseguiu consertá-lo. Em 1876, a vida de Harry Ford foi abalada pela perda de sua mãe amada, Mary, que morreu durante um parto. Ele tinha apenas 12 anos na época e a perda o devastou. Segundo relatos, a primeira vez que ele viu um veículo funcionando aconteceu logo após a morte de sua mãe, e alguns psicólogos questionam se os dois eventos não estariam ligados. Ele estava caminhando com seu pai quando viu um dos primeiros tratores de fazenda, que ainda são utilizados até hoje, e ele vinha na sua direção. O que o surpreendeu foi que o veículo se movia sozinho, pois o engenheiro havia colocado uma corrente ligando o eixo do veículo à roda, tornando-o um carro rústico com motor de autopropulsão. Para Harry Ford, foi como uma revelação e ele soube naquele momento que queria trabalhar com máquinas. Então, aos 16 anos, ele deixou a fazenda e caminhou 14,5 km até Detroit. Lá, ele conseguiu um emprego na Dry Dock, uma fabricante de barcos de ferro. Foi a sua primeira chance de trabalhar com motores. A educação prática fora da fazenda havia começado. Após trabalhar como aprendiz por 3 anos, ele decidiu que já havia aprendido tudo o que podia na Dry Dock e voltou para a fazenda de sua família. Mas ele não deixou a sua paixão por máquinas na cidade grande. Ele foi contratado pelo Westinghouse Company para demonstrar e reparar máquinas pelo sul de Michigan. Durante esse período, ele reconheceu uma amiga de sua irmã, Mary. O nome dela era Clara Bryan e ele sabia que ela era a pessoa certa para ele. Clara resistiu no começo, mas ela finalmente cedeu em um dia de primavera em 1888. Usando um vestido de noiva, Clara se casou com Harrison Ford. Em uma viagem para Detroit, Ford ficou interessado pelo carro movido a gasolina construído pelos irmãos do Rio em Springfield, Massachusetts. Havia uma revolução acontecendo e Ford queria fazer parte dela. Em 1891, Ford, já casado, se estabeleceu em Detroit e conseguiu um emprego com ascensão rápida. Depois de ter seu primeiro filho em 1893, Henry Ford decidiu criar seu próprio protótipo de carro. Ele construiu um veículo improvisado em sua casa, usando apenas 4 pneus de bicicleta unidos por um motor a gasolina improvisado. Esse modelo alcançou uma velocidade máxima de 35 km por hora e poderia ser acionado, frear e mudar de marcha. Em 1900, um ano depois, com vários patrocinadores, nasceu a chamada Detroit Automobile Company, mas ela não conseguiu capital suficiente para a fabricação de carros e nem conseguiu se espalhar para as pessoas que ainda os transportavam a cavalo pelas ruas. No entanto, Henry Ford não desistiu e tentou fazer com que o carro fosse mais rápido e competitivo em corridas. Ele gostava de velocidade e acreditava que, fazendo corridas de carros,
poderia despertar o interesse das pessoas pelos carros e adquiri-los como nova forma de transporte. No entanto, seus patrocinadores não concordaram com o seu amor por corridas e quiseram que ele se dedicasse apenas à fabricação de automóveis e não gastasse seu tempo correndo carros. Por esse motivo, os patrocinadores abandonaram a empresa. A Ford levou seus carros para as ruas e mostrou ao mundo que eles estavam cada vez mais rápidos, despertando o amor pelas corridas. Graças a essa fama, a atenção de outros investidores foi chamada e assim ela conseguiu fundar a empresa Ford. Uma equipe contratada e treinada produziu um carro novo e também exibiu-o em uma loja longe da fábrica, assim como as agências de carros fazem hoje. Em 1903, Ford vendeu seu primeiro carro, chamado de Modelo A. Um ano depois, eles tinham vendido mais de 500 modelos. Ford, que não era rico e cuidava muito bem do dinheiro, celebrou comprando seu primeiro smoking e tirando uma foto com seu filho. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade incrível no YouTube. Clique no botão like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo relevante e interessante, como este vídeo. Sua opinião é muito importante para nós e gostaríamos de continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Se você gostou do que viu, por favor, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário para que possamos saber sua opinião. Ford, com quase 40 anos, está prestes a iniciar um movimento inovador na indústria automotiva. Apesar de muitos terem sugerido a criação de um carro de luxo, o objetivo da Ford é produzir um veículo acessível a todos. Inspirado por sua vida em uma fazenda, onde via como um carro poderia facilitar o transporte de mercadorias para seu pai e para ele mesmo, sem depender de carroças puxadas por cavalos. Assim nasceu o Modelo T, lançado em 1908, com alta capacidade de carga, mas acessível a todos os públicos. A Ford Motor Company enfrentou um desafio ao lidar com a grande demanda por seus carros. Apesar de ter tentado fazer o seu melhor, foi forçada a anunciar que não poderia receber mais encomendas. Para superar essa situação, a Ford explorou sua equipe de engenheiros e juntos criaram um método revolucionário de produção em massa. Este método permitia que a Ford atendesse à grande demanda por carros, pois os trabalhadores passaram a produzir 25 modelos atualizados em cada turno de 12 horas. Em média, um homem levou 12 horas para fazer um modelo T, mas com o novo método essa produção foi reduzida para apenas 5 horas. Um ano depois, o tempo de produção caiu para 90 minutos. O Ford encontrou uma solução para o problema de aumento da demanda por carros, e posteriormente, enfrentou outro desafio com a competição da pequena empresa General Motors. Enquanto a Ford continuava a produzir o modelo T sem grandes modificações por 20 anos, a General Motors produzia carros com design de interiores atraentes. Seguindo os conselhos de seu filho, a Ford começou a melhorar os recursos e design de seus carros, incluindo novos assentos traseiros, mudanças de suspensão para maior conforto e potência adicional. Com o nascimento do motor V8, esses carros atingiam velocidades de até 140 km por hora e eram resistentes, rápidos e de fácil manutenção. A Ford também expandiu seus negócios para outras áreas, como a compra de grande parte dos editores de jornais e a produção de jipes e veículos militares. A empresa continua sendo uma das maiores fabricantes de automóveis em todo o mundo. Podemos aprender muitas coisas com Henry Ford, algumas delas incluem a importância de inovar e se adaptar às mudanças. Ford revolucionou a indústria automotiva ao criar o modelo T e estabelecer a linha de montagem, mas também se adaptou ao mercado mudando e melhorando seus modelos ao longo dos anos. A importância do trabalho em equipe e liderança. Ford foi capaz de construir um império graças a seus colaboradores e liderança visionária. O valor de pensar em longo prazo. Ford investiu em tecnologias de produção eficientes, como a linha de montagem, para tornar seus carros mais acessíveis para o público em geral. A importância de pensar fora da caixa. Ford tinha uma visão inovadora e não seguia as convenções estabelecidas, como a oferecer salários elevados e benefícios para seus funcionários.
A importância de ter uma ética de trabalho sólida. Ford era conhecido por seus valores éticos e pelo seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua visualização é muito importante para nós e apreciamos muito o seu tempo e atenção. Esperamos ter lhe proporcionado informações úteis e entretenimento. Se você gostou do vídeo, por favor, não hesite em deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. Continuaremos trabalhando duro para trazer conteúdo de qualidade para você. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.